Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre os antiparasitários, tema muito importante na farmácia comunitária. Você sabe o que é o parasitismo? O parasitismo é a associação entre os seres vivos, na qual existe unilateralidade de benefícios, ou seja, o hospedeiro é expoliado pelo parasito, pois fornece alimento e abrigo. De modo geral, essa associação tende ao equilíbrio, pois a morte do hospedeiro é prejudicial ao parasito. Apesar de, no parasitismo, de modo geral, haver um equilíbrio entre o parasito e o hospedeiro, frequentemente se tem casos graves ou epidemias de parasitose. Pela alteração do meio ambiente, concentração populacional e baixas condições higiênicas e alimentares, passam a existir condições propícias para a multiplicação do parasito ou do vetor junto a uma população susceptível. Dentre as diversas parasitoses que acometem o homem, podemos citar as endoparasitoses, com foco nas parasitoses intestinais, como a esquistossomose e a ascaridíase. Temos também as parasitoses causadas por protozoários, como a malária e tricomoníase. E por último, não menos importante, as ectoparasitoses, que habitam o lado externo do corpo, como a pediculose. Nesse trabalho, vamos apresentar as principais parasitoses que acometem a comunidade e a importância do farmacêutico na farmácia comunitária no auxílio e orientação aos pacientes. Ascaridíase. Ascaris lumbricoides é o nome do parasita mais frequente nos países subdesenvolvidos. Estima-se que aproximadamente 30% da população mundial esteja parasitada, das quais 70% a 90% são crianças, com faixa etária de 1 a 9 anos. Sua presença está relacionada tanto com o nível de saneamento básico quanto às condições de vida da população. Os ovos desses parasitas são muito resistentes e têm grande aderência às superfícies, o que facilita sua propagação, podendo ficar no solo durante meses. O verme, normalmente, habita o intestino delgado, onde a fêmea elimina aproximadamente 20 mil ovos por dia nas fezes. Os ovos são capazes de sobreviver em solo úmido quando estão maduros, podendo infectar outros indivíduos através da ingestão de água e alimentos contaminados. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre este parasita intestinal. Falaremos sobre o modo de transmissão e ciclo biológico. A infecção se dá pela ingestão de ovos, que ao chegarem ao intestino delgado eclodem e larvas são liberadas na luz intestinal. Próximo ao seco, as larvas penetram a parede intestinal e entram na corrente sanguínea, invadindo o fígado e chegando ao coração, sendo encontradas no pulmão 4 a 5 dias depois. Então, as larvas transformam-se em L4, rompendo os capilares e invadindo os alvéolos, onde sofrem muda e tornam-se L5, subindo pela árvore brônquica até a faringe, onde podem ser expelidas pela expectoração ou deglutidas. As larvas deglutidas se fixarão e se tornarão adultas no intestino delgado. Assim, adquirindo a maturidade sexual, iniciarão a postura dos ovos, que serão liberados nas fezes, inicialmente inférteis. Os ovos se tornarão férteis e potencialmente infectantes. Manifestações clínicas. Normalmente, a ascaridíase é pouco sintomática. Em alguns casos, as larvas podem causar lesões pulmonares ou hepáticas. Nas infecções causadas pelos vermes adultos, de moderadas a graves, temos quadros graves de desnutrição severa e até obstrução do lume intestinal, causado pelo enovelamento dos parasitas, tendo como sintomas dor abdominal, cólica e vômitos. Crianças intensamente infectadas podem desenvolver doença biliar ou pancreatite secundárias causadas pelos parasitos nos ductos. O diagnóstico. O diagnóstico é feito pelo exame parasitológico de fezes, através da identificação dos ovos do parasito, que são muito característicos. O tratamento. Temos as medidas farmacológicas e as medidas não farmacológicas. Os medicamentos de escolha para o tratamento de ascaridíase são os benzimidazóis, uma classe de antihelmínticos bastante popular. Os medicamentos dessa classe apresentam elevada segurança, com mínimos efeitos adversos observados. Podemos citar como exemplo albendazol, mebendazol e levamisol. A posologia varia de acordo com a escolha do fármaco. O albendazol, 400 mg em dose única. Mebendazol, 100 mg e administrado 2 vezes ao dia durante 3 dias consecutivos. Levamisol, 150 mg, também em dose única. Para orientar adequadamente o paciente, deve-se levar em conta a probabilidade do mesmo apresentar ascaridíase. Indivíduos residentes em locais com saneamento básico precário
e em regiões com altos índices de parasitose são mais susceptíveis. As medidas não farmacológicas: higiene das mãos, higiene adequada de alimentos, tratar as fezes utilizadas como adubo e saneamento básico. Uma outra endoparasitose muito importante é a enterobíase. É causada pelo parasita Enterobius vermicularis e tem distribuição universal, ou seja, afeta pessoas de todas as idades e todas as classes sociais. É uma das eumintíase mais frequentes na infância, sendo mais prevalente em idade escolar. A transmissão é realizada através da ingestão dos ovos do parasito. Após a ingestão, a larva é liberada e se transforma em verme adulto. Após o acasalamento no cólon, a fêmea repleta de ovos migra para a região anal, depositando os ovos. Estes ovos podem contaminar roupas de cama, objetos, roupas íntimas, água e alimentos. Sintomas: prurido em região anal, preferencialmente à noite, podendo haver dor abdominal e irritabilidade. Tratamento: o tratamento pode ser realizado das seguintes maneiras: utilizando mebendazol 100 mg 2 vezes ao dia durante 3 dias consecutivos. Albendazol, 2 comprimidos por via oral em dose única, ou 10 ml de suspensão. Pamoato de pirantel, 10 mg por quilo por via oral, também em dose única. Deve-se repetir a medicação 14 a 21 dias após o início do tratamento. Deve-se tratar toda a família ao mesmo tempo para evitar infestação recorrente e realizar troca diária de roupas de cama e banho durante o tratamento. Agora, vamos conhecer uma parasitose muito importante, a tricomoníase. É uma infecção causada pelo protozoário Trichomonas vaginalis, que parasita o colo do útero, a vagina, uretra e o pênis. O parasita é transmitido através de relações sexuais. Sinais e sintomas. Os sinais e sintomas mais comuns são corrimento amarelado, coceira nos órgãos sexuais, dor durante a relação sexual, ardência e dificuldade para urinar. Um grande agravante dessa parasitose é que a maioria das pessoas infectadas não sente alterações no organismo. O tratamento. Os fármacos mais utilizados contra as infecções pelo tricomonas são os nitroimidazóis, com destaque para metronidazol e tinidazol. Estes medicamentos são dispensados apenas com receita médica e há retenção da mesma. O uso de preservativos é fundamental para evitar a ocorrência dessas e de outras infecções. Vamos conhecer um pouco sobre a pediculose, uma doença parasitária causada por piolhos. Piolhos são seres sugadores de sangue que vivem e se reproduzem na superfície da pele e dos pelos. Podem surgir na cabeça, corpo, cílios, sobrancelhas ou nas regiões dos pelos pubianos. Como ectoparasitas, os piolhos vivem no exterior do hospedeiro, utilizando sangue humano como sua fonte de nutrição. A transmissão da infestação se dá por meio do contato direto, destacando-se as situações de aglomeração infantil, como escolas e creches. A primeira escolha para o tratamento dessa parasitose é a utilização de permetrina 1%, emulsão ou loção, 10 mg por grama. Deve-se aplicar o produto nos cabelos quase secos até saturar e em todo o couro cabeludo, não esquecendo de aplicar na nuca e atrás das orelhas. O mesmo tratamento deve ser repetido no 9º dia. A permetrina pode ser utilizada a partir dos 2 meses de idade e seu uso é seguro na gestação. O tratamento por via oral é feito com a utilização de ivermectina, um antiparasitário de amplo espectro. Deve-se atentar para as doses, que dependem do peso corporal. Pacientes com peso corporal de 15 a 24 kg devem tomar meio comprimido, em dose única. De 25 a 35 kg, um comprimido. De 36 a 50 kg, um comprimido e meio. De 51 a 65 kg, 2 comprimidos. De 66 a 79, 2 comprimidos e meio. Acima de 80 kg, 200 microgramas por quilo. Mais importante que qualquer medicação é a penteação das lêndias com pente bem fino e a catação dos piolhos realizada com meticuloso cuidado. Uma vez encontrados piolhos ou lêndias na cabeça da criança, todas as pessoas que tenham contato direto com esse transmissor devem fazer a penteação. Isso evitará que uma pessoa da casa ou da escola funcione como foco do parasita, provocando novas infestações. As doenças parasitárias são um problema de saúde pública no Brasil.
Atualmente, tem proporções menores, devido à melhora nas condições de saneamento básico, mas ainda podemos evidenciar regiões onde esse déficit ainda exista, expondo a população ao risco dessas doenças. É muito comum a procura de auxílio para as parasitoses na farmácia comunitária. Portanto, o farmacêutico deve ter conhecimento dos sintomas e do tratamento farmacoterápico para orientar corretamente o paciente, visando o uso racional de medicamentos.